Se tem um lugar onde nós mais aprendemos e experimentamos visões, está aqui, na palavra. Aqui está, irmãos, um poço inesgotável de visões espirituais, de revelações. Mas vamos lá. Versículo 7 está assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considerei perda por causa de Cristo. Essa frase que eu quero que você agarre. Versículo 8: sim, deveras. Considero tudo como perda por causa da sublimidade. Pega só essa frase: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. O versículo 9 diz: e ser achado nele. Só isso que eu quero que você veja. Guarde isso no seu coração. E o versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Só até aí. E o poder da sua ressurreição. Aqui nós vamos ver, nesta maravilhosa carta, a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Esse é o tema dessa carta, a experiência de Cristo, a experiência de viver Cristo. Aonde você caminhar dentro dessa carta, você vai ver esse paradoxo. A experiência de Cristo, a experiência de viver Cristo. É aqui nós vamos ver. Vamos ver a experiência de Cristo. Ele diz: considerei tudo perda por causa de Cristo. Aqui ele está falando da pessoa de Cristo. Por causa de Cristo. E esta frase faz uma configuração, uma conexão com o versículo 9. Então, lá no versículo 9 diz assim: e ser achado nele. Considerei tudo perda por causa de Cristo e ser achado em Cristo. A ênfase aqui é a pessoa, é a experiência de Cristo, é a experiência com a pessoa de Cristo. Ser achado em Cristo. O sentido aqui é uma experiência relacional. Isso vale para qualquer cristão que seja verdadeiro. Ser achado em Cristo, ter um relacionamento com Cristo. E é isso que nós desenvolvemos aqui na academia. É isso que cada vez que eu venho aqui fazer uma apresentação, comentando os vídeos, ou apresento um mini treinamento, onde eu fomento o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista, é isso. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero ter relacionamento com ele. E estou pregando isso, falando isso para toda a minha rede social. Né? É isso. Vamos escutar. E, por último, quando você toma esta pessoa como sua experiência de vida, você se identifica com ele. Então, isso cria em nós uma identidade espiritual. Por isso que eu sempre digo para os irmãos: cuidado com essas nomenclaturas que alguns gostam de colocar sobre a testa. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou pré, eu sou pós. Irmãos, se você entender isso aqui, já basta. Você não precisa achar que você vai ser mais respeitado se você disser: eu sou calvinista. Entende? Porque muita gente usa isso como uma boa identidade, é uma credencial. Sou calvinista. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Aqui sim, Religioso. a minha experiência é Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. O que importa é isso. O que adianta você ter lido tudo de Calvino, tudo de Armínio, e saber que tudo isso ainda é divisão? Porque quem pensa como Calvino não aceita os arminianos. Quem pensa como Armínio não aceita os calvinistas. É bonito isso, irmãos? Não. Você vai fazer parte desse joguinho aí? Religioso. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para uma vida muito mais elevada. Saia da periferia, meu irmão, minha irmã. Olha o que esse homem está nos mostrando. Se essa verdade, se a sua conversão não se baseia na revelação dessa pessoa, então não é conversão que você teve. Você se associou a uma religião, te apresentaram uma religião e não uma pessoa. Vamos observar aqui o outro ponto. Então Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo. Essa é a sua experiência. Agora, veja o versículo 8.
Considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento. Sublimidade, por causa. Começa aí. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas. Agora veja a conexão que esse versículo 8 faz com o versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Meus amados irmãos e irmãs, o que significa do ponto de vista espiritual ressurreição? Nós temos a ressurreição no sentido objetivo. Aquilo que Cristo experimentou, Efésios capítulo 1. Os versículos 19 até o versículo 22. Tudo isso vai descrever a experiência dele na ressurreição. O poder que Deus usou para ressuscitá-lo dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. E o colocou como cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, irmãos, nós temos que dizer que a ressurreição não foi uma experiência de Cristo, mas foi uma experiência nossa também. Porque esse Cristo ressurreto, Deus o deu à igreja. E o que significa essa frase? E o poder da sua ressurreição. A ressurreição, no sentido subjetivo da definição e da experiência, é permitir que a vida de Cristo viva em nós. Eu vou repetir. A ressurreição, do ponto de vista da experiência, é permitir que a vida de Cristo viva em nós. Quando Paulo diz assim, Efésios 2, e vos deu vida, isso é ressurreição. No versículo 5 desse mesmo capítulo 2, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é vida de ressurreição. Compreende, irmãos? Você já ouviu isso? Isso é importante para você? Isso é importante, irmãos. Não é só importante, é fundamental. Sem isso não tem vida cristã. O que sobra é religião. O que sobra é espiritualismo. Misticismo. É isso que sobra. Mas olha a riqueza disso. Porque só Cristo passou pela morte e venceu a morte e saiu vitorioso. Nós não. E o último inimigo a ser vencido por nós será a morte. E sabe por que ele será vencido? Porque Cristo ressuscitou e ele é a nossa vida. É isso. Então, há um ponto muito importante. Não importa o quanto de morte nós teremos que enfrentar. O segredo é o quanto da vida de Cristo reside em nós. Porque Paulo, irmãos, você vai ver em muitas oportunidades o quanto ele experimentou de morte, de perdas, de aflições, e tudo isso representava a morte. O quanto ele foi esmagado. Ele desconsiderou tudo perda. O que é isso? É morte. Mas nós não queremos a morte. Nós queremos a ressurreição sem o caminho da cruz. Nós queremos, irmãos, ser cristãos aprovados sem o caminho da cruz. Nós queremos chegar no tribunal de Cristo e ser aprovados. E ouvir aquela voz, servo bom e fiel, sem o caminho da cruz. Com Paulo você vai aprender algo. Porque ele sofreu muitas rejeições. Ele sofreu durante um bom período da sua vida oposições, especialmente até mesmo entre os irmãos. Mas isso para ele não importava. Não importava o quanto havia de pessoas criticando ele, rejeitando ele. Porque aquele assombro daquela voz, eu sou Jesus, nunca saiu do seu coração. E esse assombro ficou cravado nele por causa da visão e da voz. Meus irmãos e irmãs, você consegue ouvir a voz de Deus?
Você consegue?